Aleluias. Agora vocês vão ouvir a palavra do Senhor, a porção de Deus para a vida de vocês nessa noite. Vamos receber o pastor Diogo com muitas palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Vamos navegando nesse mar que o Senhor ele tem a nos oferecer. Amém? É um mar onde que nós podemos se afundar, onde nós podemos entrar em uma dimensão, onde nós podemos entrar em uma profundidade, onde que nós não temos controle das coisas. E esse nível de profundidade, ele oferece para nós a segurança de nós estarmos no Senhor, de nós estarmos escondidos em Deus. Porque todas as vezes que nós apenas queremos andar sobre essas águas, todas as vezes que nós queremos estar só sobre uma canoa, estar sobre qualquer tipo de embarcação que nos dê a segurança de nós não afundarmos nesse mar que o Senhor tem a oferecer, é uma navegação que nós sempre estaremos em um nível muito, muito raso, e nós jamais participaremos das coisas que Deus ele tem a nos entregar. Quando eu entendo isso, eu gosto de fazer uma analogia. Quando nós entramos em um nível de profundidade, nós olhamos para cima, nada podemos enxergar. Quer dizer que nossos olhos estão totalmente voltados ao Senhor. Quer dizer que eu não estou preocupado com o que está sobre a margem. Quer dizer que eu não estou preocupado com o que está acima, mas eu estou totalmente mergulhado no Senhor. É quando você consegue se desconectar de tudo aquilo que não é a vontade de Deus para você. E eu falo isso, às vezes nós queremos ser alguém de sucesso. Às vezes nós queremos avançar em várias áreas das nossas vidas. Só que não tem como nós avançarmos sem primeiro nós retrocedermos. Assim como uma flecha, para ela ser avançada, ela precisa ser colocada na aljava, ela precisa ser colocada no arco e ser puxada para trás para depois avançarmos. Ou seja, se nós queremos ser reconstruídos por Deus, primeiro nós precisamos ser quebrantados. Primeiro nós precisamos ser totalmente destruído todo tipo de argumento, todo tipo de dogmas que nós criamos para chegar até aqui. Todas as seguranças que nós criamos e nós construímos fora do Senhor, precisa ser arrancada de nós para que Deus ele seja o Senhor realmente. Para que Deus ele realmente ele tenha controle e acesso total sobre nossos três campos: corpo, alma e espírito. Só que isso não acontece quando nós estamos escravizados em alguma coisa. Isso não acontece quando nós estamos presos em alguma coisa. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre a libertação espiritual e o que nós precisamos fazer para ter essa libertação. Eu quero liberar 5 códigos necessários para nós podermos identificarmos, para nós podermos sair e para nós podermos chegar onde que o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. Vamos lá no capítulo 4, e eu preciso muito da intercessão de vocês, amém? Aleluias. Deus seja louvado. Essa atmosfera está ideal hoje, para nós sermos totalmente tocados pelo Espírito, para nós podermos entender, ter clareza daquilo que está acontecendo dentro de nós. É tão bom nós organizarmos por fora. É tão bom nós termos seguranças por fora. É tão bom nós entendermos que por fora está tudo em paz, está tudo no seu devido lugar. Mas tudo para estar organizado fora, primeiro tem que estar organizado dentro. Então o Satanás ele sempre vai embaralhar a mente de quem quer alguma coisa, para que nós não consigamos entender com clareza aquilo que Deus ele quer de nós. Para que sempre a mente seja de escravo, não de filho. Para que a mente sempre seja de devedor, não de livre. Para que a mente sempre seja de alguém que não vai conseguir vencer, mas alguém que está sendo levado pela sorte do destino. E não tem sorte do destino para você, entenda isso. O que você tem é um Jesus, é um Senhor. Senhor dos senhores. Amém? Lucas capítulo 4, verso 18. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos,
para restituir a liberdade aos oprimidos. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Vamos entrar nesse nível de oração nesse momento. Eu quero te convidar a entrar em uma atmosfera de oração, mas uma entrega sincera nesse momento. Fechar os olhos, Deus só não escuta a oração sua quando você fecha os olhos, entenda isso. Mas fechar os olhos é como se nós estivéssemos entrando nas profundezas do mar. E nós estamos nesse momento se desligando de tudo que está aqui no externo. E nós fechamos os olhos para nós se concentrarmos em Deus, para a nossa mente ir em Deus, para o nosso coração ir em Deus. Então se permita nesse momento, por favor, eu preciso de você. Se permita nesse momento, por favor, a você batalhar juntamente comigo, a você pegar a sua armadura, a você pegar as suas armas, e nós entrarmos nesse ambiente de guerra. Entenda que Deus um dia, Ele te chamou como um soldado, Ele te chamou como um guerreiro, Ele te chamou como alguém apto para poder lutar, como alguém apto para poder desbravar. Essa família o Senhor entregou a você, então você tem autoridade para poder lutar, para poder guerrear, para poder batalhar por ela. Ramada cantoro lobra labadaba sobre lebadaba. Ramada cantoro lobra labadaba sobre lebadaba. Apaixonado, Rabalabada cantoro lobra labadaba sobre lebadaba. por ser Senhor estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por ser Senhor estou apaixonado. Eleve a sua voz em oração. Conversa com Ele aí nesse momento. Conversa com Jesus nesse momento aí. Fala para Ele que você quer entender esses barulhos externos aí. Nós te entregamos esse culto, Espírito Santo. Convidamos a Tua presença aqui e a Tua manifestação também. Vai destravando essas mentes, destrava esses corações, destrava essas almas, destrava o nosso corpo, a nós sermos receptivos ao Teu poder, receptivo à Tua manifestação, Senhor. Nós queremos, Pai amado, autoridade para nós andarmos esses dias pisando sobre serpente. Queremos ver tudo como realmente é, Pai amado. Queremos entrar nesse nível que o Senhor está nos convidando, Pai. Não queremos nos acovardar nessa noite, nesses dias, ó Pai. Mas nós queremos manifestar a Tua bandeira, Pai. Nós queremos manifestar, Senhor, o Teu brasão. Queremos manifestar o Teu hino, Senhor. Queremos, Pai amado, ostentar as Tuas armas em nossas mãos, ó Pai. Aleluia. Podemos assentar. Tem algo de Deus para nós aqui nessa noite. Todo reino, todo território, ele é representado por armas, ele é representado por bandeira, ele é representado por hino. E quando nós entendemos essa dimensão a qual nós somos chamados, quando nós entendemos qual bandeira que nós carregamos, eu te pergunto, qual bandeira você carrega? Se um ímpio hoje perguntar para você qual bandeira você carrega, você sabe explicar? Você consegue dizer qual bandeira você carrega? A nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira é o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz que é poder. E quando nós entendemos que nós ostentamos essa bandeira, assim como alguém diz lá no livro de Cantares, já vem ela ostentando a sua bandeira, falando da igreja e do poder, do resplendor, da glória que nós carregamos. Quando nós entendemos que nós cantamos um hino de vitória, quando nós entendemos que nós cantamos um hino totalmente de glória, um hino de ousadia, um hino de louvor, que é o hino, o cântico do Maranata, o retorno do Rei, o retorno de Jesus, o retorno do Messias, o retorno do Cristo. Quando nós entendemos que a arma que nós carregamos é o poder do Evangelho, quando nós entendemos que a arma que nós carregamos é a palavra de Deus, que tem poder para quebrar o jugo, tem poder para despedaçar qualquer mal, aí sim, agora nós já estamos entendendo alguma coisa. Nós precisamos entender o que é uma prisão, o que é um cativeiro,
Prisão é tudo aquilo que restringe você de entrar e sair. Prisão é tudo aquilo que você não tem chave para você poder sair quando você quer. Você até tem desejo de sair, mas você não tem autoridade, você não tem poder, porque você está selado. Como saber se eu estou em uma prisão? É tudo aquilo que você demora um tempo sofrendo naquele processo. É tudo aquilo que você passa mais tempo do que você está desejando passar. É tudo aquilo que está roubando a face da alegria do seu rosto. É tudo aquilo que está roubando as suas energias. É tudo aquilo que está roubando as suas celebrações. É tudo aquilo que está roubando a sua saúde. É tudo aquilo que está roubando a sua coragem. E isto é uma prisão. Eu te pergunto, faça uma autoanálise nessa noite e olha, saiba se você está em um jugo ou não. Saiba se você está em uma prisão ou não. Nós precisamos entender isso o mais rápido possível para nós podermos avançar. Nós precisamos entender isso o mais rápido possível para nós podermos ir. Porque existem cativeiros que eles são físicos. Quando você está carregando alguma doença, quando você carrega no seu corpo dores, quando você carrega no seu corpo marcas. Existe uma prisão que ela pode ser emocional. Ou seja, você está preso com algum sentimento que você não gostaria de ter. Talvez um sentimento de uma perca de alguém que se foi. Tem uma diferença de perca e perda. O que é perda? Perda é aquilo que você perde e talvez você pode encontrar. Perca é aquilo que você perde eternamente, você não terá mais para si. E você precisa entender isso. Tem coisas que se foi, tem ciclos que se encerraram, tem pessoas que já se foram, e você precisa entender, e você precisa desarticular todo tipo de prisão na sua alma. Às vezes a prisão emocional de você não poder estar em um lugar que você gostaria muito por uma oportunidade perdida. Talvez a oportunidade emocional de você não estar com alguém que você gostaria que estivesse com você. Não sei, um familiar, um cônjuge, não sei. Mas você precisa identificar esses tipos de coisas. Existe prisão no pecado. Para o pecado você precisa de arrependimento. Para um cativeiro emocional, você precisa de perdão. E a pessoa mais difícil de você perdoar é você mesmo, entenda isso. Você só não consegue perdoar alguém que te fez mal fora, porque primeiro você não se perdoou dentro. E você fica assim, poxa, eu não deveria ter dado esse nível de confiança para essa pessoa. Eu não deveria ter aberto a porta da minha sala. Eu não deveria ter aberto a porta da minha cozinha. Eu não deveria ter aberto a porta do meu quarto. Porque isso são níveis de intimidade que você leva pessoas lá dentro. E essa pessoa te fere de alguma maneira. E você fala, eu não consigo perdoar fulano de tal. Não, na verdade você não consegue se perdoar. Porque de alguma maneira você foi avisado. Ou pelo Espírito de Deus. Ou por pessoas que gostam de você. Mas você liberou esse nível e é necessário você entender. Se você está escravizado emocionalmente por alguém que passou pela sua vida, jogou uma quantidade de lixo sobre a sua vida. E você ficou com esses entulhos emocionais. E é necessário você se perdoar primeiro. Você não pode permanecer com esse entulho na sua sala. Você não pode permanecer com esses entulhos no seu quarto, com esses entulhos dentro da sua cozinha. Tem alguém aqui comigo? Você tem que aceitar esse perdão. Porque Jesus ele está aí para poder perdoar. E tem um tipo de prisão que ela é espiritual. E essa prisão espiritual, você não sai com arrependimento e você não sai com perdão próprio. Você só sai através de Jesus. Você só sai pelo sangue de Jesus. Você só sai como Jesus, ele te limpando de fato. E Jesus, quando ele passou 40 dias no deserto, 40 dias de tentação, 40 dias de fome, 40 dias necessário para que ele mostrasse que era possível. Eu não sei qual é o tipo de contrato que ele fez com Deus. Eu não sei porque ele tinha que ficar exatamente aqueles 40 dias lá. No fundo eu sei, mas eu não quero entrar nesse nível de mensagem agora. Vamos lá. Mas o Senhor, ele precisava passar aqueles 40 dias. Eu não sei se o Senhor pediu para você 4 horas
4 dias, 40 dias, 4 meses ou 4 anos. Para cada um a esfera é diferente, entenda isso, por favor. 40 anos e os homens se perderam no deserto e morreram lá. E só alguns conseguiram entrar na terra prometida. Mas a demora dos 40 anos não foi Deus dizendo, não, vocês vão ficar rodando comigo 40 anos. Era porque eles passaram 40 anos sem entender o processo. Eles se escravizaram, mesmo com Deus com eles se escravizaram dentro do deserto. Por quê? Eles não entenderam o que Deus queria deles. Deus levou eles para a escola do deserto, para que eles tirassem a mente do mandato de Faraó, do reinado de Faraó. Então Deus às vezes vai te lançar no deserto para você se desprender de alguns algozes, de alguns senhores, de algumas coisas que te prendeu no seu passado. Mas a ideia de Deus não é, entenda, o deserto não é seu destino, o deserto é um processo. O destino é onde? O destino é Canaã. Por favor, entenda isso. O destino é a terra que um dia Deus nos prometeu. O destino é viver as nossas promessas, os propósitos de Deus. Tem gente se deslumbrado com o deserto porque passou por alguns oásis na vida. E isso para mim é suficiente. Não, não pode ser suficiente. Suficiente tem que ser a terra prometida. Suficiente tem que ser o lugar onde você irá reinar juntamente com Jesus. Por favor, entenda isso. Precisa entender isso. É necessário você entender isso. Só que essas prisões na alma, ela pode começar com uma simples casa. Porque não é um pecado de uma hora para outra que vai fazer você ficar preso, vai fazer você ficar escravizado. Mas é quando esse pecado ele vai se tornando durante anos. Vou te falar algo. Um assunto esquecido não é um assunto perdoado. Um pecado esquecido não é um pecado perdoado. Tem alguém aqui comigo? Por favor, precisamos entender. Um assunto esquecido não é um assunto perdoado. É por isso que às vezes isso vem como escravidão. Se você teve um relacionamento ruim com o seu pai na sua infância e você não liberou o perdão, mas meu pai já morreu, mas você já se perdoou porque você teve um pai ruim? Você já perdoou porque ele foi um pai ruim para você, uma mãe ruim para você? É necessário, é preciso. Porque todas as vezes que você não perdoa algo e aquele assunto é vívido em você, aquele assunto ainda é tão vivo em você que parece que foi semana passada, ainda tem poder sobre a sua mente. E um pecado ou uma vida não perdoada, ou alguém que te feriu não perdoado, você vai cometer os mesmos erros que ela um dia cometeu com você. Quem teve um pai e uma mãe ruim e não perdoou eles, será um pai e uma mãe ruim também. Vai cometer os mesmos erros. Tudo aquilo que fizeram para você, seja um tio, seja uma mãe, uma avó, não sei quem te criou. Se você não perdoar eles, você vai fazer o mesmo com seu filho. Você vai fazer o mesmo com pessoas que derem para você liderar. Seja numa igreja, seja numa empresa, seja, não sei. Qualquer lugar que você for, você praticará os mesmos erros. Porque você não foi curado. E quem está ferido não consegue. Entenda isso. Quem está ferido, quem está escravo não consegue libertar. Escravo não liberta. Quem liberta é príncipe. Quem liberta é filho. É por isso que o Senhor quer tirar todo tipo, todo nível de escravidão. Entenda isso, por favor. O problema é que essa pequena casa na alma, ela pode se tornar um grande castelo. O problema é que essa pequena casinha na alma, ela pode se tornar uma gigante fortaleza, um gigante castelo. Que castelo é esse? É um castelo com várias repartições. Dentro dessas repartições existem várias prisões. Cada prisão dessa é construída por desejos diferentes que te escravizam em áreas diferentes. Vamos lá, precisamos entender isso. O problema é quando você vai passando vários anos com essa escravidão, Satanás ele começa a liberar sugestões na sua mente. Primeiro, você não vai vencer. Segundo, todo mundo peca. Terceiro, aprenda a conviver com isso indo à igreja, porque todos são iguais. Vamos lá, precisamos... Alguém precisa entender que Deus está liberando aqui nessa noite.
Alguém precisa entender, por favor, vamos lá. Ele vai dizer, você precisa aprender a conviver com esse vício. Você precisa aprender a conviver com essa prisão. Você precisa aprender a conviver dentro desse cárcere. E você vai normatizando tudo. Só que toda vez que você está escravo, Deus ele não tem acesso a você. Porque Deus ele não trabalha com pessoas escravas. Deus ele trabalha com pessoas livres. Porque é livre. Alguém conhece a verdade? O que é a verdade? A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem alguém aqui comigo? Até quando Ezequiel ele estava em grilhões preso, e Deus veio falar com ele, ele se levantou, porque Deus não fala com escravos presos, Deus não fala com pessoas aprisionadas a coisas, a lugares, a pessoas, a sentimentos. Só qual é o problema? O problema não é ter sentimento, o problema não é ter desejo, mas todo desejo incontrolável, todo desejo descontrolado, é quando você está dando materiais, você está fornecendo materiais para poder estruturar essa prisão. E essa prisão, ela não é feita de barras de ferro. Essa prisão, ela não é feita de tijolo, não é feita de concreto, não é feita de madeira. Essa prisão, ela é feita de argumentos. Essas prisões são vários argumentos necessários que te aprisionam. São argumentos criados com uma força maior do que qualquer barra de ferro, maior do que qualquer metal, maior do que qualquer produto existente. Porque argumentos, elas te dão base. Argumentos podem te dar paz naquilo que você está fazendo. Quem é bom em argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom em argumentar é ruim de se arrepender. Porque ela tem palavras suficientes para poder explicar por que ela está ali. Eu vi uma reportagem há algum tempo atrás, que eu fiquei assim, na verdade não foi uma reportagem, foi uma conversa com uma pessoa que viu essa reportagem, lembrei. A maioria dos moradores de rua, eles não querem sair da rua, sabe por quê? Porque eles contraíram um nível de herpes tão grande, que gera na mente dele uma falsa liberdade. É uma herpes, é assim. Essa herpes faz com que ele olhe para você e fala: você é escravo, você precisa pagar IPTU. Você é escravo, você precisa pagar seguro do seu carro. Você é escravo, você precisa pagar a fatura de cartão. Ele olha e fala para qualquer um de nós que tem um trabalho, fala: você é escravo do sistema, você é escravo do governo. Ele olha e vê cada um de nós como pessoas escravas, e eles são os libertos. Mesmo com a pedra de crack, mesmo morando embaixo de uma ponte, à mercê de alguém que dê um pedaço de pão ou algumas moedas para poder matar os seus vícios. Tem alguém aqui comigo? Qual é o seu nível de liberdade? Ou qual é o seu nível de escravidão nessa noite? Faça uma autoanálise, por favor. Todo desejo incontrolável é uma opressão espiritual. Todo desejo que tira a sua paz, todo desejo que te desconcentra, todo desejo que deixa você apreensivo, todo desejo que não deixa você raciocinar, não deixa você planejar, não deixa você ver as coisas como realmente são, é uma opressão espiritual. Às vezes você está tão obstinado a algo, às vezes você está tão obcecado a algo, que você não consegue se reestruturar primeiro, você não consegue se limpar primeiro. Você não consegue deixar que as coisas sejam purificadas de dentro para fora. Por favor, entenda isso. E como libertar dessas prisões? Como se libertar dessa prisão? Aleluia, glória a Deus. Vou liberar o primeiro código para você. O primeiro código é renunciar. Renunciar. Sabe o que é renunciar? É falar: eu não vou fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho que me manter firme. Eu tenho que me manter em pé.
é necessário renunciar. Porque renunciar é uma quebra de contrato. Todo o poder que Satanás tem sobre você, todo o poder que Satanás tem sobre você como algoz, como alguém que te aprisiona, como alguém que te tortura, como alguém que tira a sua paz, é um contrato assinado de coisas repetitivas que você cometeu. Todo pecado cometido 3, 4, 5 vezes, ele vai se tornando uma iniquidade. Ou seja, uma vida em pecado. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, vamos lá. E é necessário você entender isso, por favor. Vamos lá. Estou tentando entrar na mensagem aqui. E é necessário você quebrar esses contratos com a renúncia. É necessário você quebrar esse contrato. É necessário você rasurar esse contrato. Toda vez que Satanás ele vai sobre você, toda vez que ele vai contra você, ele vai com a carta na mão, ele vai com o papel na mão. Está vendo aqui? Eu posso ir, Senhor, porque Ele liberou, Ele deu essa oportunidade para mim, Ele entregou essa chave para mim, ela entregou essa chave para mim, então eu posso ir, então eu posso entrar, é normal, é comum, eu posso mexer. Mas quando você renuncia, quando você ora, quando você fala, Senhor, eu preciso da tua libertação, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, você declara com a sua voz o que está te escravizando. Você libera com palavras, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais essa maldição sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida emocional. Toda vez que você renuncia, você está se desconectando do seu algoz. Toda vez que você renuncia, você está se desconectando de espíritos que te aprisionam. Toda vez que você renuncia, você está dizendo, olha, eu estou rasgando aqui pelo nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele rasgou todo o cetro de dívida nosso, mas toda vez que nós repetimos pecados conscientemente, é como a Bíblia diz no livro de Hebreus, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo outra vez. Mas Jesus já nos libertou? Já. Mas ainda você tem o livre-arbítrio. Ainda você pode fazer o que você quiser, entenda. Ainda você pode fazer o que você quiser. Tem gente que diz assim, se Deus é tão bom e tão poderoso, então por que Ele deixa um homem abusar de uma criança de alguns meses, uma criança recém-nascida, um bebê, ou seja lá qual for? Porque Deus deu livre-arbítrio. Se Deus simplesmente matar alguém, só porque Ele desejou fazer o mal, não existe livre-arbítrio. Por favor, entenda isso. Se alguém que toda vez vai cometer o mal, Deus vai lá e é uma mentira, Ele nunca deu livre-arbítrio. E Deus não é mentiroso. Claro que todos nós iremos prestar conta um dia de tudo que nós fazemos. Nós somos senhores das nossas escolhas, mas escravos das consequências. Ponto final. A nossa história de hoje determina o nosso futuro de amanhã. Quando você diz sim para algumas coisas, está dizendo não para outras. Quando você diz não para outras, está dizendo sim para outras. Tem alguém aqui comigo? Ou seja, você está construindo algumas coisas, tem árvore aí. Só quero que você entenda, ninguém consegue sair das prisões sozinho. Ninguém consegue destruir esse castelo sozinho. Por que não? Porque o homem ele não tem força para isso. Nós só conseguimos sair desse nível de prisão com Jesus. Você só consegue sair desse nível de prisão clamando o sangue de Jesus. Dizendo, Jesus, eu apresento essa causa, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. E tem alguns níveis que quando você pede perdão aos pecados, você volta a cometê-los. Você não vai conseguir nem clamando o nome de Jesus. Você vai ter que precisar de outras pessoas. É quando a Bíblia institui ministros de libertação. É quando Jesus institui, é quando a Bíblia institui intercessores. É quando a Bíblia institui pastores, presbíteros que colocam a mão sobre para poder libertar cativos, para poder libertar pessoas. O gadareno não saía. Os demônios do jovem de Gadara não saíam. Apenas ele dizendo socorro. Jesus teve que pegar um barco
Jesus teve que atravessar uma tempestade. Jesus teve que pisar no solo. Jesus teve que mostrar a presença dele naquele território. Quando foi a última vez que você convidou um homem de Deus para ir na sua casa? Quando foi a última vez que você convidou uma mulher de Deus para poder ir na sua casa? Tem alguém aqui comigo? É simples. O evangelho é simples, é simples. Aleluias. Primeiro, renúncia. Segundo, código. Precisamos de ministros de Deus sobre a nossa vida. Precisamos de ministro de libertação. Alguém de fora do cativeiro. Alguém que não esteja dentro do cativeiro. Não tem como você conversar com um colega de cela. Ei, vamos, você tem que me libertar daqui. Não, ele não consegue. Jamais ele conseguirá. Não, ele não consegue, ele está preso junto com você. É por isso que eu digo que não existe confessar pecados para amiguinhos. Não existe confessar pecado para a mãe. Não existe confessar pecado para pai. Está entendendo aqui comigo? Você tem que chamar alguém de fora, alguém de confiança, e dizer: olha, eu estou escravo nesse pecado aqui, eu estou escravizado aqui, nesse nível, nessa área, eu preciso de ajuda espiritual. É claro que você pode falar um pecado seu para um irmão, para uma mãe. É claro que eu não estou dizendo que você não pode falar, mas estou falando que quando você precisa de um nível de ajuda, dependendo qual é o nível de prisão que você está, qual é o nível de argumentos que você está, você vai precisar de uma ajuda externa, você vai precisar de alguém de fora, para poder quebrar esses argumentos. Terceiro código. Você precisa de uma ação. Se movimentar. Sair do ambiente de escravidão quando a porta se abre. Vamos lá, vamos lá. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, é marchar, é andar. Sair do lugar de comodismo. Agora não falo apenas geograficamente, mas o principal é espiritualmente. É quebrar vínculos. Ação. Se o perfume faz você lembrar, quebra o vaso de perfume. Se você ganhou alguns presentes de alguma pessoa que não fez bem, que não faz bem, que você sabe que a sua vida está travada depois que aquele objeto entrou na sua casa, quebra, queima. Destruir vínculos, ação. Ação, por favor. Tem coisas que eu recebi, que na medida que eu recebi com a visão espiritual aberta, falei, nem no meu portão vai passar. Vai ficar aqui mesmo, pode ser bonito, pode ser cheiroso, pode ser agradável aos olhos, mas no meu lar não entra, na minha vida não entra, na minha intimidade não entra. Tem alguém aqui comigo? E se você orar pedindo a Deus para te mostrar, Ele vai falar qual é o objeto, Ele vai falar de quem você ganhou, de quando você ganhou. Só que você não pode estar escravo emocionalmente a esse objeto. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Destruir algumas coisas necessárias. Sabe, tem coisas que me faz mal, que eu só faço lá, vou lá na rede social, só desamigar. Necessário, preciso. Tem fotos que tem que ser excluídas da sua galeria. Tem fotos que tem que ser excluídas das suas redes sociais. Te faz mal. Não alimenta essa tristeza aí. Não deixa ali para um dia se você precisar. Vamos lá. Tem pessoas que se foram e tem gente guardando roupas, guardando coisas. Ei, isso ali é uma escravidão. Todo dia que você tiver aparentemente bem, vai vir uma sugestão do seu algoz. Ei, olha as roupas dele lá. Olha as roupas dela lá. Uma mãe que se foi, um pai que se foi, um filho que se foi, um cônjuge que se foi. Ah, pastor, mas eu tenho lá e eu não sou preso a isso. Cada caso é um caso, por favor. Cada caso é um caso. Eu não estou aqui ditando uma regra. Estou falando sobre libertação espiritual. Por favor, entenda isso.
Ah, o pastor mandou. Não, não mandou. Eu estou pregando aqui para quem quer ser liberto. Estou pregando aqui para quem pediu uma resposta de Deus. Para quem quer parar de viver entristecido, depressivo, sem alegria de viver, sempre só sonhando. E sonhar não te leva a lugar algum. É necessário ação. É necessário ação. Se a nuvem está se movendo, então desarme a barraca. Se a nuvem parou, então acampa. Não é sobre a sua vontade, mas é sobre estar debaixo da sombra de Deus. É sobre estar debaixo do cuidado de Deus. No meio do calor de 40 graus, embaixo da sombra de Deus, estava 17 graus. Totalmente tranquilo. À noite, -0. Uma temperatura lá embaixo. Quem estava lá debaixo da nuvem estava a 22 graus. Uma temperatura ambiente. Isso é você estar debaixo do cuidado de Deus. Isso é você entender o que Deus está falando. Terceiro. Quarto. Celebrar. Vamos lá. A nova aliança. Primeiro você renuncia. Depois você precisa de ministro de libertação. Depois você precisa de uma ação. E o quarto, você libera. Você celebra a nova aliança. O que é celebrar a nova aliança? É você prometer a Deus. É você prometer a Deus a nova vida e você começar a viver de acordo com aquilo que você prometeu. Sabe o que é você prometer? Você tem problema com pornografia? Senhor, eu consagro os meus aparelhos, que ele jamais será acessado novamente a algum nível, algum tipo de pornografia. Senhor, eu consagro o meu dinheiro não vai ser usado para jogos de azar, meu dinheiro não vai ser usado para prostituição, meu dinheiro não vai ser usado para coisas ilícitas. É você prometer, é você guardar. Senhor, os meus olhos não mais verão certos tipos de filmes. Na minha casa não entra filme de terror. Na minha casa não entra filme de terror. Porque 99,9 vezes 100% dos filmes de terror são consagrados a demônios. São portais de abertura. Eu mesmo tenho um amigo que até hoje, ele era meu vizinho na época, assistindo um filme, foi a primeira vez que deu ataque epilético nele. A porta entrou naquele dia, naquele filme. Está conseguindo entender? Hoje em dia já vem na maioria dos desenhos, na maioria dos filmes. Existem vários flashes de cores e tem possibilidades de ter convulsões. Está entendendo? Tem alguém aqui comigo? Tem jogos que você acessa, que libera portais na sua alma, libera portais no seu corpo. A vida não é uma ocasião de sorte. Tudo que você faz, existe uma resposta, e com a resposta no mundo espiritual. Tudo que você mexe no mundo físico, você também recebe uma resposta no mundo espiritual. Vamos lá. Você precisa se amarrar a Jesus. Você precisa pegar o jugo de Jesus. Jesus disse que o jugo dele é leve. Jesus disse que o jugo dele é suave. Mas tem um jugo para você carregar. E você precisa estar atrelado, você precisa estar amarrado a ele. Você acha que por que os antigos, eles levantavam altar? Porque eles queriam celebrar as novas alianças. Eles queriam, não estou falando de altares sacrificiais. Altar de sacrifício foi depois de Moisés, depois de um tempo. Mas antes ele já levantava, Abraão levantava altar. Celebração, prometer, Senhor, eu te entrego aqui, Senhor. Olha, eu sempre tive uma vida escravizada na minha finança. Talvez você seja alguém de Deus. Talvez você seja alguém que Deus fale com você, mas você seja alguém escravizado na vida financeira. Você não consegue decolar em vida financeira. Então você fala, Senhor, olha, essa minha finança eu te entrego. Eu me comprometo a entregar a ti. Eu faço isso, eu faço aquilo. Sabe por quê? E isso é celebrar a nova aliança. É você entregar tudo aquilo
que você não tem controle. Talvez você é um mau administrador. Talvez você não consegue dizer não para algumas coisas desnecessárias. Vamos lá, igreja. Aleluia. E o último código, para nós encerrarmos, é buscar o Espírito Santo de Deus como você nunca buscou antes. Uau! Buscar o Espírito Santo de Deus. Quando foi que você desistiu de buscar Ele? Igreja, que escassez agora quando eu liberei essa palavra na igreja. Quantas pessoas que desistiram aqui hoje, eu falo para vocês, estou pregando para vocês. Quantas pessoas pararam de buscar o Espírito de Deus? Buscar o Espírito de Deus. Buscar o Espírito de Deus, por favor. É ser santificado, é ser purificado, é ser blindado de dentro para fora. É enxergar as coisas como realmente elas são. É ter discernimento, é ter a amplitude de Deus na sua vida. É você poder correr em um nível que Jesus ele te chamou. E se você não puder correr, você voar. E se você não puder voar, se teletransportar, como Filipe. São níveis espirituais. São níveis. No nível de Moisés, o mar se abriu. No nível de Pedro, ele andou sobre as águas. No nível de Filipe, ele se teletransportou. Precisamos entender aonde nós queremos chegar. Precisamos entender até onde nós queremos ir buscando o Espírito de Deus de verdade. O problema é quando você decide no seu coração que você não precisa mais do Espírito de Deus para viver. O problema é quando você está na igreja, o Espírito ele vem com uma visitação para a igreja, mas não vem com uma moradia em você. Vem com uma visitação porque você chora na hora do culto, mas é só da porta para dentro, de lá para lá. Você vai sobrecarregado novamente, você volta sobrecarregado para sua casa. As entidades dos espíritos de escravidão não conseguem atravessar aquela porta enquanto nós estamos aqui clamando, mas na medida que você atravessa ela, o castelo está criado dentro de você. A fortaleza está com várias repartições de prisões, de algóis. Os códigos foram liberados aqui nessa noite. Tem palavra suficiente aqui para você poder quebrar o jugo, para você poder quebrar esses castelos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é a marreta que esmiuça a penha, esmiuça qualquer argumento. Sabe como nós não conseguimos ficar de pé diante da glória? Quando nós não temos nenhuma palavra para poder liberar Jesus, porque Ele está no ambiente, eu não sei se você já ficou assim, dentro de um ambiente, numa sala com Jesus, e você tentar falar algo do seu coração e não sair nada simplesmente pela presença dEle, simplesmente porque você recebeu um toque dEle, simplesmente porque Ele te abraçou, simplesmente porque Ele chegou no ambiente. É suficiente para toda argumentação ser perdida. É suficiente para você poder entender que você precisa dessa libertação. Eu quero orar com vocês. Eu quero liberar uma oração de libertação em vocês nesse momento. O Espírito de Deus é uma realidade, é uma verdade aqui nessa noite. Sou grato a Deus por esse ambiente. Sou grato a Deus por esse nível de liberdade que Ele libera aqui nesse ambiente.